espirituais tremendas nas nossas famílias, nos filhos, nos relacionamentos, nas finanças. Nós temos vivido um tempo de muita, mas muita opressão. E nós precisamos orar e crer naquilo que diz a palavra do Senhor. Muitas vezes nós oramos para Deus nos abençoar. E oramos de forma indevida, porque a Bíblia já diz. Paulo vai falar em Efésios 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Você não vai ser abençoado. Você precisa crer que você é abençoado. Aí você fala, então, apóstolo, devorar o quê, então? Para que você tenha a direção. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o intuito de Deus não é me abençoar, é me direcionar dentro dos projetos e propósitos que eu estou vivendo. Caminho serve para você chegar a algum lugar. Durante esse caminho, você está vendo essa graça que Deus nos predestinou acontecendo. Mas nem sempre o caminho é o mais fácil. E se for o mais fácil, não vai ser o de Deus mesmo. Porque a Bíblia é clara que nós teremos oposição nesse mundo. Mas Ele fala, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? E aí Paulo, nesse mesmo texto, no versículo 15, ele diz assim: por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que existe entre vós, presta atenção, gente, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recomendando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Quando você ouve isso, você fica entendido do que você precisa. Do Espírito, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Para que você veja a glória do Senhor, a força do seu poder, agindo em seu favor. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você lembrasse nessa hora de todas as batalhas e lutas que você está passando. E você vai levantar a sua voz, você vai declarar ao Senhor, porque é Ele que Paulo está dizendo que Ele já te abençoou, então o problema não é a bênção, querido. O problema é o espírito de sabedoria, é a revelação do Filho, é saber quem é o Cristo, é entender o projeto e o propósito dele dentro de tudo que você está passando. E é quando você entende isso, você vai ser direcionado, porque aí você vai ver a força do poder de Deus agindo ao seu favor. O povo marchava no deserto, a comida caía todos os dias.
A nuvem vinha todos os dias pela manhã para que o sol não queimasse eles. À noite, para que eles não congelassem, vinha a nuvem de fogo e aquecia eles. Mas eles só poderiam se mover quando Deus desse a ordem para que eles desmontassem as tendas e seguissem segundo a direção de Deus. Então entenda, queridos, que vai ter sim a bênção do Senhor pela manhã. Ela pode não ser conforme a tua vontade, mas é em conformidade com a vontade do Senhor. À noite ele dá os seus enquanto dorme. O que nós precisamos? É aguardar a ordem para que a gente possa se mover. E mover na direção do Senhor. Nós levantamos nesse tempo um evangelho de bênção. Deus não é bênção, Deus é cruz. Mas quando eu morro naquela cruz, é que vive em mim aquele que reina para sempre. Quando eu morro naquela cruz, é que vive em mim o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Quando eu morro naquela cruz, é que o meu ego, as minhas angústias, os meus medos, os meus sofrimentos vão ficar, para que nasça em mim a esperança da glória dos santos. Então fecha seus olhos, começa a mostrar para você agora, começa a pedir o Senhor, para que Ele venha revelar o teu coração, para que Ele venha trazer nessa hora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que a Tua palavra diz que nós já fomos abençoados, com todas as sortes de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o que dantes já nos predestinou para que andássemos nelas. Se nós não estamos vivendo, Senhor, porque nós não estamos no caminho. Portanto, Pai, nos dê o espírito de revelação e de sabedoria. Nos revela, Senhor, quem Tu és nessa noite. Para que possamos viver, Senhor, o caminho. Para que possamos andar com os passos de fé. E de glória em glória nós vamos vencendo no amado. No Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Pai, visita agora, Senhor, cada família deste lugar. Visita cada pai, cada mãe, cada esposo, cada esposa, cada filho, Senhor. Cada neto, Pai. Visita, Senhor, gerações. Tua palavra diz que o Senhor visita as gerações. Então visita agora, Senhor, as gerações. Mostra no Senhor a Tua glória, Pai. Mostra no Senhor a Tua realidade, a realidade dos céus. O Senhor mesmo orou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o Teu reino e revela a Tua vontade. Esse reino, Senhor, que tem uma vontade antes da fundação do mundo, que o Senhor já tinha predestinado para cada um de nós. Que ela se manifeste em nossas vidas. E que a direção do Senhor venha. Que o Seu Espírito, Pai, acalente os nossos corações. Lance fora todo medo. Que Teu amor, Senhor, nos batize com a esperança viva e eficaz. Gerando vida e vida em abundância. Pai, nós precisamos estar vivos, porque tudo parece que está tentando nos matar. Mas o Teu Espírito, que é aquele que vivifica, pode vivificar a vida de um filho, de um marido, de uma esposa, de uma mãe. Vivifica, Senhor, um casamento, vivifica as relações, vivifica a esperança, os sonhos, a vida no Espírito. Portanto, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos que as bênçãos do Senhor estão sobre nós, sim. Nós declaramos, Senhor, que o maligno não pode, Senhor, tocar a não ser pela Tua permissão e vontade. E que tudo aquilo, Senhor, que foi dado brecha, tudo aquilo, Senhor, que foi transformado, foi aprisionado mente e coração na autoridade deste nome, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Que o maligno agora, Senhor, obedeça a esse nome.
E na autoridade desse nome, que Ele solte, que Ele bata em retirada, que Ele arranque as suas prisões, suas cadeias, seus grilhões, e lança fora agora, Senhor, em nome de Jesus, todos os projetos das trevas, contra as famílias, contra os filhos, contra cada casa neste lugar, Senhor, sobre cada vida agora, Pai, que haja um Espírito do Senhor, marcando nossas vidas, que o Teu sangue venha cobrir cada casa, cada família, Senhor, cada vida, e nós venhamos a glorificar o Teu nome, pela manifestação da Tua bondade, graça e misericórdia, e do Teu amor sobre nós. Nós não vamos andar por medo, nós não vamos andarmos pelo que vemos, mas nós vamos andar pelo que cremos, e o que diz a Tua palavra é o que nós cremos, e vamos continuar crendo, Senhor. Declaramos a Tua paz sobre nós, declaramos, Senhor, o Teu socorro bem presente na hora da nossa angústia. Declaramos, Senhor, os céus abertos sobre nós, as Tuas mãos estendidas para nos salvar, Teus ouvidos abertos para nos ouvir, Senhor. E declaramos essa vontade dos céus, que é boa, perfeita e agradável. Então nos transforma, Senhor. Nos transforma, Senhor, através de tudo que nós estivermos vivendo. Que através desses processos possamos Te conhecer ainda mais, possamos amadurecer, possamos sair dos lugares que nós estamos, levantar as nossas tendas e caminhar segundo o autor e o consumador da nossa fé, caminhar olhando para aquele que vive e reina eternamente, caminhar, Senhor, olhando para o alto de onde vem o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Caminhar, Senhor, deixando para trás as coisas que agora ficam, seguindo para o alvo, para aquele que reina, para o Redentor de nossas vidas, Cristo Jesus, o Rei da Glória. Nos fortifica nessa noite, Pai. Como família do Senhor, nós cremos no Teu poder e declaramos e tomamos posse em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Quem está com a oferta? Amém, queridos? Pode sentar você nessa noite. Boa noite, a paz, irmãos. Vamos manter esse mesmo espírito de adoração. Agora, para o nosso momento ofertório, eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia em 2 Coríntios 9. A partir do versículo 6. Amém? Vocês abriram? Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Essa parte é bem conhecida, né? A gente conhece bastante. Mas eu queria que a gente continuasse até mais embaixo nesse capítulo, para ver a orientação que Paulo está dando. O verso 8. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que, em todo tempo, vocês tenham tudo de que precisam. E muito mais ainda, para repartir com outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E, quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas, e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus,
pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. Então, essa parte mexeu muito comigo hoje, quando fui procurar um texto para ler, né, para o momento ofertório, porque eu me lembrei muito dessa casa de oração, porque eu sou testemunha do quanto essa casa tem abençoado vidas, né? Não só dentro dela, as pessoas daqui, mas as pessoas de fora também. Eu tenho testemunhado que essa casa tem abençoado vidas. Então, ela tem sido obediente à palavra de Deus. Então, que possa refletir nas nossas vidas também, né? Que nós vamos ofertar essa casa, lembrando que não só ofertamos para obedecer a palavra, mas que daqui abençoam vidas e, ao mesmo tempo, a glória de Deus é manifesta nessas pessoas que estão sendo abençoadas. Amém? Boa noite. Eita, tá um pouquinho alto. A paz do Senhor a todos. Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham passado o Dia das Mães bem com as suas mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui. Hoje eu trouxe uma palavra. As crianças podem ir para a salinha. Nosso culto Kids. Inclusive, ali. Hoje eu trouxe uma palavra que o Senhor colocou no meu coração há 1 semana, 2 semanas atrás, não sei direito. Mas eu estava assim, um pouco em crise, porque há algum tempo eu orava todos os dias, eu lia a Bíblia todos os dias, eu ia ter o meu tempo com Deus todos os dias. Mas sabe quando você faz tudo isso, você cumpre todo aquele ritualzinho e parece que você ainda está distante de Deus de alguma forma, você ainda não consegue sentir a presença mais naquela intensidade que você vem sentindo. E eu estava nessa, e eu estava inconformada porque eu precisava ouvir a voz de Deus, eu precisava sentir a presença dEle, e eu estava agoniada já. E aí teve um dia que eu parei para ter meu tempo com Deus, e o Senhor, Ele... Também o tempo que não tinha falado, falou tudo. E eu tirei muito proveito desse tempo e eu trouxe uma parte do que ele falou comigo para dividir com vocês. Hoje nós vamos falar sobre deserto. Eu falei lá dentro, pessoal, Sofia, pelo amor de Deus. Assim, não garanto a vocês que eu vou dar o passo a passo de como sair do deserto. Isso aí é uma parte que não é tão importante. Hoje a gente vai entender a importância de passar pelo deserto, porque existem coisas que o Senhor só nos ensina quando nós estamos no deserto. O deserto, nossas aflições, nossos problemas, as angústias, as dificuldades, todas as situações que vêm assim para nos afligir, isso é o deserto das nossas vidas. Então a gente vai ver o que Jesus, o nosso exemplo, o nosso modelo a ser seguido, fez quando ele estava no deserto. Lá em Mateus 4, quero que vocês abram comigo aí. A gente vai ler a partir do versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram.
Eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 4, onde Jesus fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A própria Bíblia nos fala que o Senhor não é homem para que minta. Tudo aquilo que sai da boca de Deus é verdade. Tudo aquilo que sai da boca de Deus é uma palavra firme, é uma palavra direta. E o próprio Senhor, Ele nos deixou o modelo da verdade que nós devemos viver. Aqui fala que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nós vivemos da verdade que vem do Senhor. E o modelo, o verbo vivo, a verdade viva, foi deixado pelo próprio Deus, para que a gente pudesse saber qual caminho seguir, para que a gente pudesse se relacionar com essa verdade que sai da boca dele. E aí, lá em João, no capítulo 14, versículo 6, não precisa vocês abrirem, diz o seguinte, e disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Gente, eu não sei qual a ideia que existe na cabeça das pessoas de que Deus não quer se relacionar conosco, de que Deus ele não tem interesse em ter um relacionamento com a gente. O próprio Deus deixou o caminho que leva a Ele, deixou a verdade que nos liberta do espírito de engano, que nos liberta do pecado, que nos deixa livres para nós nos relacionarmos com Ele, e nos deu a vida eterna, aquilo que nos garante que nós somos de fato filhos de Deus. A partir do momento que nós conhecemos a verdade de Jesus, como a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a partir do momento que nós conhecemos essa verdade, ou seja, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós conhecemos Jesus, nós somos outorgados como filhos de Deus. E nós passamos a ter liberdade para nos relacionarmos com Ele e para vivermos da verdade que sai da boca dEle. Então, a primeira coisa que nós aprendemos no deserto é sobre viver a verdade, viver aquilo que sai da boca de Deus. Então, se você está passando pelo deserto, se você está passando por dificuldades e você não consegue mais enxergar a verdade, você não consegue mais diferenciar aquilo que são suas aflições, aquilo que são seus sentimentos do que é a realidade, vai para a palavra, vai para Deus, pergunta o que Deus está achando daquilo, o que Deus fala sobre aquilo, porque na palavra nós temos a garantia do que nós devemos viver e de tudo que nós estamos passando. E a verdade que ela nos liberta, a verdade que nos aproxima de Deus. Esse é o primeiro ensinamento que nós temos no deserto. O segundo ensinamento está lá no versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Aqui o diabo vem, todo se achando que tem alguma moral, e aí ele começa a bajular Jesus. Começa a falar, mas você é o filho de Deus? Você não é aquele que tem poder para dar ordem aos anjos? Você não é aquele que é imortal? Não é aquele que vai vencer a morte? Então vai para o lugar mais alto e se joga daqui, porque você pode. Você vai sobreviver, porque os anjos vão te segurar. Os anjos vão vir e vão te ajudar. E, cara, muitas vezes a gente está passando por dificuldades, a gente está ali num momento complicado, onde a gente precisa de alguma saída, e chega o diabo para nos oferecer lugares altos, para nos oferecer patentes, para nos oferecer cargos, e ele pode nos oferecer muitas coisas. Mas o que Jesus nos ensina é que nós precisamos ter humildade. É na humildade que o Senhor tem liberdade para habitar em nós. Lá em Lucas 19, do versículo 1 ao 10, conta a história de Zaqueu. Todo mundo aqui conhece a história de Zaqueu, né? Conta rapidinho só para a gente entender como se relaciona. Zaqueu, a Bíblia fala que ele era um homem poderoso, um homem rico, que ele tinha um cargo alto na cidade, no governo, e ele era mal visto pelas pessoas, e também de baixa estatura, ele era baixinho. E aí ele soube que Jesus estava passando pela cidade, e ele queria ver Jesus. Só que tinha uma multidão enorme na frente dele, e por conta da altura dele, ele não conseguia ver.
E aí o que ele pensou? Vou subir na árvore, porque aí eu consigo ficar mais alto, consigo ver Jesus. E aí ele foi lá, subiu na árvore e ficou de lá vendo Jesus. Jesus prontamente andou até ele, chegou a ele e falou: Zaqueu, desce depressa, pois convém que eu me repouse hoje em sua casa. Cara, Jesus poderia ter falado: Zaqueu, que coisa linda que você fez, olha o esforço que você fez, porque eu vi a sua vontade de me enxergar, eu vou estar em sua casa. Zaqueu, parabéns por ter subido, parabéns por ter chegado a esse lugar, parabéns por ter se esforçado tanto para me ver, então, por causa disso, eu vou estar na sua casa. Jesus não deu mérito a Zaqueu, Jesus não parabenizou Zaqueu por nada. Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque Zaqueu era um homem que já estava acostumado a estar em lugares altos. Zaqueu era um homem que já estava acostumado a ocupar altos cargos, mas Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque para Jesus estar na casa de Zaqueu, Zaqueu precisava ter um coração humilde. Tanto é que depois, quando o Senhor esteve na casa dele, ele falou que venderia parte dos bens dele e doaria aos pobres. E aí o Senhor fala que por conta da fé dele, ele foi salvo. Então, uma coisa que o deserto também nos ensina é que nós precisamos ter humildade. Não adianta a gente querer alcançar lugares, não adianta a gente querer fazer as coisas pelo nosso próprio mérito, pela força do nosso próprio braço, porque nós precisamos ser humildes e obedecer à voz do Senhor. Porque só assim Ele vai estar repousando em nossas casas, em nossas vidas. Quando nós somos humildes, quando nós liberamos o nosso coração da arrogância, do orgulho, do nosso mérito, tudo isso a gente deixa de lado, é quando o Senhor, Ele vem e habita dentro dos nossos corações. Então, no versículo 5, a gente tem essa lição. Agora, no versículo 10, vamos lá. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está... Peraí. Vamos ler do 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos o serviram. Aqui, Satanás ele vem mais uma vez tentando Jesus, mais uma vez querendo oferecer coisas para Jesus, querendo prometer coisas para Jesus. E aqui ele traz uma condição que jamais Jesus poderia obedecer, que era se prostrar a ele e adorar. Ele estava literalmente pedindo para que Jesus, o Filho de Deus, adorasse o diabo. Lendo assim, a gente pensa: meu Deus, obviamente que isso não vai acontecer. Por que ele fez isso? E, na verdade, aqui chega o princípio da adoração que Jesus queria nos ensinar. O ato de se prostrar, o ato de ter reverência, significa adoração. Adoração é quando nós nos prostramos perante algo, quando nós temos reverência perante alguma coisa. Ou seja, quando nós vamos adorar a Deus, a gente precisa se prostrar a Ele, a gente precisa se render a Ele, a gente precisa se entregar. E era isso que o diabo queria que Jesus fizesse a ele. Ele queria ser adorado por Jesus. Só que aí o Senhor vem e fala: adore ao Senhor. Não, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E lá em Mateus 6,33, vai falar o seguinte. Deixa eu passar aqui. Mateus 6, versículo 33, diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O capítulo de Mateus 6 todinho fala sobre essa questão das preocupações, da ansiedade, das angústias que a gente tem com o futuro, das angústias que a gente tem se vai ter amanhã, se vai acontecer, se vai dar certo, se a gente vai continuar. E o Senhor ele fala: cara, me adore, porque quando você me adorar, buscar o meu reino e a minha justiça, eu te acrescentarei as demais coisas. O Senhor nos dá a garantia de que enquanto nós adoramos Ele, Ele cuida do resto. E era isso que Jesus estava falando quando ele disse para o diabo
que a própria Bíblia falava que só a Deus prestasse culto. Porque o Senhor Jesus, ele foi tentado, e logo após de ter rejeitado o diabo e todas as tentações do diabo, anjos desceram e o serviram. Ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, ali com fome, no deserto, passando por dificuldades. O próprio diabo, o próprio Satanás veio para tentar ele, e ele resistiu tudo aquilo, porque ele sabia que ele precisava adorar a Deus em qualquer situação. Ele precisava continuar sendo fiel ao Senhor, independente de qualquer circunstância. E por isso, as demais coisas foram acrescentadas a ele, porque ele buscou o reino e a justiça de Deus. Então, os próprios anjos de Deus vieram e serviram a ele aquele banquete que ele tanto estava esperando durante aqueles 40 dias. Nas nossas vidas, a gente precisa fazer a mesma coisa, porque muitas vezes a gente está preocupado, mas será que amanhã vai ter isso e aquilo? Mas será que no fim do mês vai ter o dinheiro para pagar as contas? Mas será que eu vou ter aquilo para não sei o que lá? Mas será que aquilo que eu estou planejando vai dar certo? Será que aquilo que eu estou querendo vai dar certo? Cara, a gente precisa focar nas coisas do reino, nós precisamos focar nas coisas de Deus. A gente está muito preocupado no dia a dia, nas situações, nas aflições, nas circunstâncias, e nós nos esquecemos de adorar, porque todas as nossas preocupações são fichinha para Deus. E Ele conhece as preocupações do nosso coração. Então, não precisa você chegar perante Deus e falar, Senhor, está acontecendo isso, 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 e aí isso está me deixando triste, e eu estou precisando disso, disso, disso. Pai, mas eu queria tanto aquele negócio, porque o Senhor sabe como eu estou precisando, essa frasezinha, o Senhor sabe como eu estou precisando disso. Muitas vezes a gente fala isso, mas o Senhor, Ele já sabe, Ele não precisa que a gente fique horas falando. Ele quer se relacionar com a gente. E é enquanto nós adoramos a Ele, enquanto Ele é o nosso Pai, enquanto nós chegamos ali naquele ambiente onde nós deixamos que Ele venha nos envolver com a presença dEle, Ele cuida de tudo. Porque Ele é um Pai zeloso, Ele não é só um Deus de providência, não é só um Deus de provisão, não é só o Deus poderoso que pode dar qualquer coisa que você pedir. Ele é o Pai que sabe as necessidades dos filhos, Ele é o Pai que tem interesse em cuidar dos filhos, Ele tem interesse em se relacionar. Então, enquanto nós adoramos, o Senhor cuida das nossas coisas, Ele cuida das nossas preocupações, Ele trata as nossas feridas, Ele vem e conserta e coloca tudo no lugar. Essa é mais uma lição que o deserto nos ensina. Quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por dificuldades, nós precisamos aprender a ignorar, não ignorar, né, porque é difícil, um monte de coisa acontecendo no nosso redor e a gente vai fingir que nada está acontecendo. Não é bem isso, mas é saber que mesmo em meio a tantas aflições, nós ainda temos um Pai, nós ainda temos um Deus que cuida de nós, e é a Ele que nós devemos adorar, é nele que nós devemos confiar. Lá em Lucas, capítulo 5, vamos abrir lá? Lucas capítulo 5, versículo 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Nesse versículo aqui, a gente vê a história de Pedro. Eu acredito que vocês todos devam conhecer alguma coisa sobre a história de Pedro. E ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus, para que ele pudesse segui-lo e para que ele pudesse andar naquele grupo dos 12. E aí ele está ali naquele momento onde a pesca não tinha dado certo, eles tinham passado a noite inteira pescando e não tinham pegado nenhum peixe. E já estavam lavando as redes, já estavam guardando tudo, o material de trabalho deles, eles já estavam indo embora frustrados, quando Jesus chega e fala, joguem a rede para o outro lado. E eles vão lá rebater,
fala, mas a gente já jogou, a gente já passou a noite inteira tentando pegar alguma coisa e até agora nada. Jesus fala, jogue a rede para o outro lado. Eles foram lá, jogaram a rede para o outro lado e precisaram de 2 barcos para pegar os peixes, de tanto peixe que era, e quase afundaram. Então, nessa realização de milagre que Jesus fez, Pedro e os outros 2 que estavam com ele puderam conhecer a grandiosidade de Jesus, puderam conhecer o poder de Jesus. E a partir dali, eles passaram a seguir o Senhor. E aqui, nessa história, me chama a atenção sobre essa questão da gente deixar, como Pedro fez, ele deixou as coisas dele, ele deixou o material de trabalho dele, ou seja, tudo aquilo que ele podia fazer com as próprias mãos, tudo aquilo que dependia do esforço dele, tudo aquilo que dependia do próprio trabalho, do próprio suor dele, ele abandonou para seguir a Jesus, porque ele confiou em Jesus. Quando Jesus disse, segue-me, ele foi lá e seguiu, sem pensar 2 vezes. Ele não ficou calculando, ele não ficou, meu Deus, e agora? Mas eu preciso fazer isso e aquilo, mas eu... ele só foi, ele largou tudo e foi. E é interessante porque isso nos ensina a confiar no Senhor. Quando nós passamos pelo deserto, nós precisamos aprender a largar, a abandonar tudo aquilo que nós podemos fazer com os nossos próprios esforços, tudo aquilo que a gente pode alcançar com a nossa própria força. A gente precisa abrir mão disso, porque nós temos um Pai que tem interesse em prover as coisas para a gente. Então, a partir do momento que nós confiamos no Senhor, Ele vai nos direcionando, Ele vai nos guiando. Assim como Pedro era guiado por Jesus, por onde foi que eles andaram, nós também temos a oportunidade de sermos guiados por Jesus. Isso nos ensina que não é sobre o que nós sabemos fazer, mas sobre o que Jesus fez nas nossas vidas. Nós precisamos passar a viver aquilo que Jesus sabe fazer nas nossas vidas, aquilo que Jesus ele tem interesse em realizar através de nós. Deixar tudo aquilo que a gente sabe, que a gente acha, que a gente consegue, tudo isso que traz algum mérito para nós mesmos, a gente precisa abandonar, porque nós temos um Deus que é muito maior do que nós. Nós temos um Criador que planejou um propósito enorme para a gente, muito mesmo da gente ser formado no ventre das nossas mães. Então, nós precisamos ter essa confiança, assim como Pedro teve, de largar as nossas coisas e seguir ao Senhor, de confiar nos caminhos dele. Lá no primeiro versículo da tentação de Jesus fala que o Senhor, Deus no caso, tudo aquilo que sai da boca dele é a verdade. E a mesma palavra fala que a verdade é Jesus. Quando nós confiamos no caminho, na verdade e na vida. Cara, esse versículo, ele resume tudo. Ele resume o Evangelho, ele resume a pessoa de Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Você não vai precisar de mais nada para seguir a sua vida. Você não vai precisar de mais nada para conhecer a Deus. Você não vai precisar de mais nada para alcançar a vida eterna. Você já tem o caminho, a verdade e a vida. Você já tem o modo, as ferramentas, o destino, o propósito, a verdade. Você tem tudo, você tem Jesus, você tem tudo. E é isso que a palavra nos ensina. É isso que nós podemos perceber no deserto, onde a gente está passando por dificuldades, onde a gente está passando por tentações, muitas vezes, onde nós estamos passando por frustrações, aflições. A gente está ali perdido, sem saber o que fazer, tentando conseguir alguma coisa com o nosso próprio esforço, tentando realizar alguma coisa, alcançar algum lugar com os nossos próprios esforços. Muitas vezes até aceitando bandejas do diabo, muitas vezes cedendo para a nossa própria arrogância, para a nossa própria vaidade, para poder conseguir algum lugar, para poder chegar a algum lugar. E o Senhor ele está falando, você só precisa de mim. Eu tenho a direção, eu tenho o seu mantimento, eu tenho um cuidado para a sua vida. Então, a gente precisa confiar, assim como Pedro fez, e largar tudo para seguir ao Senhor. Lá em Atos, no capítulo 9, vamos abrir lá também.
aqui no versículo 3, a gente vai ler a história de Paulo, que no caso era Saulo e depois foi transformado em Paulo. E assim como Pedro, ele também era um discípulo de Jesus e ele precisou passar por uma experiência para que depois essa experiência dele fosse usada para alcançar mais vidas. Assim como Pedro, que era um pescador, foi pescado, Paulo também, para ser um perseguidor, ele era um perseguidor de Deus, ele era um perseguidor de cristãos, e ele passou a ser perseguido por homens, porque ele largou a religião para poder viver pela verdade. E isso trouxe uma consequência para a vida dele. E a partir do versículo 3 a gente vai ler assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego. Não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E aí, durante o livro de Atos, a gente vai ver o decorrer da história de Paulo. E, cara, eu acho muito interessante a história de Paulo, porque ele, pela religião, ele chega a falar aqui no próprio livro de Atos, que ele tinha um zelo tão grande pelo nome de Deus, pela lei do Senhor, que ele perseguia todos aqueles que falavam algo contra a lei. Então, por muitos anos, ele perseguiu cristãos em nome da religião. Ele perseguia os judeus e todos aqueles que proclamavam que Jesus era o Filho de Deus. Ele passou a prender, eu acho que deve ter chegado a matar algumas pessoas. Verdade, ele matou Estevão. E, inclusive, através da morte de Estevão foi que o Senhor se revelou a ele. E ele perseguia, ele fazia muitas coisas ruins e todo mundo sabia disso. Todas as pessoas ali da região onde ele vivia sabiam de tudo aquilo que ele fazia, sabiam de todo aquele mal que ele andava fazendo por aqueles lugares e para aquelas pessoas. E aí ele, um belo dia, estava viajando para Damasco e aí estava indo para lá já na intenção de prender os cristãos que estivessem lá e deixar todo mundo cativo. Só que aí, nesse caminho, o Senhor derruba ele do cavalo e deixa ele cego. E aí vai lá, fala com Ananias e tem todo aquele processo de cura e o Senhor se revela a ele. E aí ele passa a viver da verdade, não mais da religião.
Então, a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor, ele conheceu a verdade, e a verdade libertou ele, assim como a gente viu lá no começo. E ele viveu por essa verdade, ele pregava nos lugares que Jesus era o Filho de Deus, ele dava testemunho sobre Jesus, ele falava naquele nome, ele pregava aquela verdade, e as pessoas começaram a estranhar, falando: gente, mas você não estava perseguindo a galera que estava falando isso, e agora você já estava falando a mesma coisa. O povo já estava criticando ele já, de ser vira-casaca e essas coisas todas. E aí ele passou a ser perseguido. Então, aqui nos ensina que tudo aquilo que a gente faz, a gente paga um preço. Mesmo que a gente faça com algum motivo, com alguma boa intenção, a gente vai colher os frutos daquilo que a gente plantou. Tudo aquilo que nós fizermos vai gerar consequências e a gente vai responder por esses atos. Então, do mesmo jeito que Paulo, ele perseguia aqueles que pregavam no nome de Jesus, ele passou a ser perseguido por aquelas pessoas que não acreditavam em Jesus. Por causa da raiva das pessoas por Paulo e toda aquela mudança de lado que ele tinha feito, ele começou a ser perseguido. Ele foi preso diversas vezes, foi perseguido, foi condenado, foi julgado. Paulo passou por diversas experiências, porque o próprio Senhor falou que ele precisava saber o quanto que ele tinha a sofrer pela verdade, porque ele já tinha praticado muito mal, então ele precisava colher tudo aquilo que ele tinha feito. Só que dessa vez ele tinha a garantia da vida eterna. Então tudo aquilo que ele fazia era por um propósito maior, era em menção de um nome maior do que ele, era para a honra e glória do Senhor. Então passou a fazer sentido. Mesmo que ele estivesse sofrendo, mesmo que ele estivesse passando por provações, passou a fazer sentido, porque agora ele realizava a vontade de Deus, porque agora ele cumpria o propósito de Jesus para a vida dele. Ele vivia não mais na religião, mas ele vivia agora na verdade, porque ele teve um encontro com o Senhor. Então, mais uma das coisas que o deserto nos ensina é sobre a garantia de tudo aquilo que a gente tem feito, a garantia de tudo aquilo que a gente tem vivido e o motivo disso. Por mais que você esteja vivendo dificuldades dentro da sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, com seus filhos, não sei, na sua saúde talvez, nas suas finanças, você pode estar passando por muitas dificuldades. Principalmente nos dias de hoje, a gente tem inúmeros motivos para poder reclamar, para poder se descabelar, para se preocupar, tanta coisa que a gente tem para poder ficar paranoico com aquilo e preocupado e focado nessas coisas. Jesus vem e fala: você tem uma garantia, há um propósito maior no que você está passando. Saiba que tudo aquilo que você está passando de dificuldade é para cumprir a vontade de Deus. Mesmo que você esteja passando por diversas aflições, o Senhor ainda é Deus na sua vida. No meio das dificuldades, a bondade de Deus ela não deixa de existir. A gente precisa lembrar disso. A gente precisa trazer, como a própria palavra diz, tudo aquilo que nos traz esperança. A gente precisa trazer à tona a verdade de Deus, a verdade da palavra, o verbo vivo que nos traz essa esperança. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Então, mais um dos ensinamentos que o Senhor nos traz é nessa história de Paulo. E aí agora, a gente vai lá em João 12. João capítulo 12, versículo 44. Do 44 até o 46. Fala o seguinte: então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Gente, Paulo, no momento que ele estava no engano, estava indo perseguir os cristãos, sem um propósito que fazia parte da vontade de Deus, ele foi derrubado, ele foi cego. E depois, no momento que ele foi curado, veio uma luz para que ele pudesse ser curado, e ele passou a ver claramente.
E ele passou a viver a vontade de Deus. Então aqui fala que quando a gente crê em Jesus, a gente não crê apenas em Jesus, a gente crê naquele que enviou, a gente crê em todo o propósito, em toda a aliança que Deus tem conosco, em todo o plano da redenção que Deus tem para as nossas vidas, que Ele tem para o mundo, para toda a criação dele. E a gente passa a ver essa luz que foi trazida ao mundo, porque a palavra fala que a verdade de Jesus, a palavra dele, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então Paulo, ele passou a ver através dessa luz que veio, cegou ele para a visão do mundo, né? Ele passou a perder a visão, só que de uma certa forma ele teve os olhos dele abertos, ele foi liberto por aquela verdade, por aquela luz. Ou seja, ele conheceu ao Senhor, ele creu no Pai, e por causa disso ele passou a realizar a vontade de Deus. Ele passou a viver liberto do espírito de engano, de religião, de perseguição, de toda aquela raiva, de todo aquele ódio, toda aquela arrogância que tinha no coração dele. E ele passou a viver a vontade de Deus. E é sobre isso que João também nos ensina aqui. Sobre nós vivermos a verdade e vivermos a vontade de Deus, independente daquilo que venha nos acontecer. Tem uma música que ela é muito bonita e tem um trecho que eu gosto bastante nela, que fala: o fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. E só me lembra sobre a história de Paulo, porque é exatamente isso. Ele foi cego por aquela luz, mas aquela luz era Jesus. Então ele passou a ver de maneira clara. Muitas vezes parece que a gente está cego, parece que a gente não está conseguindo ver as coisas, parece que a gente não está conseguindo enxergar da maneira que a gente quer, mas na verdade Jesus, ele está clareando tudo, ele está pondo a verdade dele, ele está nos expondo a luz do evangelho dele, para que a gente conheça a vontade dele, para que a gente venha conhecer aquilo que ele tem para as nossas vidas, e não aquilo que a gente tem vivido por nosso mérito próprio. Agora a gente vai lá para Mateus 20. A gente vai dar uma passeada boa pela Bíblia. Mateus capítulo 20, versículo 24 ao 29. Vai falar sobre a história de Tomé. Tomé, ele passou a ser um dos discípulos de Jesus, e aqui conta a história dele. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E eu acho que eu acabei de ler o versículo errado. Gente, espera aí que eu acho que eu anotei errado. É Mateus? Mateus 20. Tá, não é 20, mas em Mateus, em algum lugar, vai falar sobre a história de Tomé. Tomé, ele era um homem incrédulo e ele não acreditava de jeito nenhum que Jesus era Jesus. Ele não acreditava que Jesus era o Messias. Então, ele falava para os amigos dele, que eram discípulos de Jesus, que criam em Jesus e pregavam a verdade dele. Ele falava: eu só vou acreditar nesse homem se ele chegar na minha frente e mostrar as marcas da cruz, mostrar as cicatrizes que ele tem na mão, e aí sim eu vou passar a acreditar nele. E só assim é que eu vou acreditar nele. E aí, não fosse por isso, Jesus se revelou a ele, mostrou. João 20? Obrigada, Alan. João 20, gente, não é nem Mateus, não, disfarça. Jesus chegou a ele, se apresentou a ele e mostrou as cicatrizes da cruz, ele mostrou as marcas do amor que estavam cravadas nele. E só a partir dali que Tomé passou a crer que Jesus era Jesus e que de fato havia poder no nome dele. Ele passou a ser alcançado por aquele amor. Mas uma das coisas que a gente aprende quando a gente está passando por dificuldades, aquele momento que a gente já está incrédulo, que a gente já não quer mais acreditar em Deus, que a gente já começa a achar que nada mais faz sentido, que, mas
se Jesus fosse Jesus mesmo, eu não estava passando por isso. Mas se Deus fosse meu pai mesmo, ele não estava deixando eu passar por isso. Tem muita gente que não conhece Jesus, que não conhece o Evangelho, que vê tanto caos, tanta doença, tanta destruição no mundo e fala, mas nessas horas, cadê Deus? Deus, ele está ali bem bonitinho, esperando que nós venhamos a crer nele, porque ele não age sem que a gente dê liberdade. Deus, ele não é um invasor. Deus, ele é um Deus respeitoso, ele é um cara cuidadoso. Então, ele precisa dessa fé, porque se a gente não tem fé, ele não pode agir nas nossas vidas. Porque a partir do momento que ele agir nas nossas vidas sem a gente crer, vai ficar parecendo que é obra do acaso. Então, não vai ter propósito nenhum naquilo. Só que quando nós temos fé, essa fé que é alimentada pelo amor, é que a gente passa a entender quem Jesus é e o poder que há no nome dele e no sacrifício que ele realizou por nós. Então, foi isso que Tomé, ele aprendeu, né, com esse aparecimento de Jesus. Gente, deve ser muito bom você estar ali desacreditado e aí o próprio Jesus chega e se revela a você. A gente não tem essa oportunidade de ver Jesus face a face, de ver as marcas, mas a gente sabe, a gente conhece através da palavra. A gente pode conhecer através da voz de Deus, a gente pode ouvir a voz de Deus, a gente pode sentir o toque do Senhor, a gente pode conhecer o amor dele. E é a partir desse amor que a nossa fé, ela é alimentada cada vez mais. A Bíblia nos fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é extremamente pequeno, esses dias eu pude ver. Eu sempre li essa passagem, mas eu achava que era tipo uma sementinha assim normal. Gente, é extremamente pequeno um grão de mostarda. E a Bíblia fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode mandar mover montanhas, a gente pode expulsar demônios, a gente pode fazer coisas incríveis. Só que na realidade, não é que se você só tiver um pouquinho de fé, você já está ok. Não é isso. A semente de mostarda, mesmo que muito pequena, ela tem uma qualidade muito boa. Ela multiplica, ela dá frutos muito facilmente, cresce muito rápido, muito forte, e é muito fácil cuidar dela. A partir do momento que você fica ali adubando e regando, ela vai crescendo numa velocidade, numa qualidade muito grande. Então, a nossa fé, ela precisa ser assim. A gente não pode se deixar ser como Tomé e ficar querendo 1000 provas de que Deus é Deus. Porque a nossa mente humana, ela não é capaz de entender quem Deus é. Ela não é capaz de entender toda a magnitude de Deus. Mas nós, como espíritos, nós como filhos de Deus, temos acesso através de Jesus para descobrir quem é o Pai, para conhecer o Pai, esse Pai que é o nosso Deus. Então, que a gente possa cultivar essa fé, para que a gente possa se relacionar cada vez mais verdadeiramente com Deus. Lá em Lucas, no versículo 22, vamos lá rapidinho. Lucas 22, versículo 42. Jesus fala assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nesse momento aqui é o momento que o Senhor está prestes a ser crucificado. E aí, antes mesmo, né, de ter toda aquela perseguição, ele já sabia que o propósito dele era vir à terra para nos redimir de todos os nossos pecados através de morte de cruz. E aí, nesse momento, ele sobe no Monte das Oliveiras, e ele ora ao Senhor. Ele passa um tempo ali, um bom tempo orando. Algumas pesquisas falam que foram dias que ele passou por ali, horas, e foi um tempo muito longo. E num determinado momento ele começa a oração dizendo: Pai, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Aqui é uma lição que o Senhor nos deixa sobre maturidade, porque muitas vezes a gente quer que as coisas saiam do nosso jeito. Quando não tá bom pra gente, quando tá doendo, quando tá difícil, quando tá apertado, a gente quer arregar, a gente quer abrir mão das coisas e quer passar a viver a nossa vontade, porque é muito fácil viver de maneira que é muito cômodo pra gente, de maneira que é muito confortável, mas a vida com Jesus, ela não é 100% confortável. Apesar de você ter o amor de Deus, apesar de você ter a garantia
do propósito da vida eterna, você só vai viver esse propósito se você se permitir passar pelo processo. Então, nós precisamos ter essa maturidade que Jesus teve de falar, Senhor, tá difícil, eu não queria estar passando por isso, mas eu vou continuar, porque eu quero que seja feita a tua vontade e não a minha. A maturidade que nós adquirimos quando nós passamos por dificuldades, por aflições, por diversas circunstâncias, é a maturidade que nos faz dizer, Pai, que seja feita a tua vontade, mas não a minha. Mesmo que seja difícil, mesmo que doa, mesmo que eu precise chorar, mesmo que eu precise batalhar, mesmo que eu precise lutar, mas que seja feita a tua vontade, porque eu confio no Senhor. Eu confio na tua vontade e não nos meus planos humanos. No versículo 5, no versículo 5 não, desculpa. Em 2 Samuel, a gente vai ver a história de um homem chamado Lodebar. Mefibosete. Lodebar era a cidade onde ele morava. E para muitas pessoas, Lodebar era uma cidade pacata, era uma cidade meio triste, meio para baixo, assim, não era uma cidade famosa, como, por exemplo, Israel, Jerusalém, essas coisas todas, mas, naquele tempo, o rei havia determinado em Israel que todas as pessoas que tivessem deficiência fossem expulsas e mandadas para Lodebar. E esse homem, Mefibosete, ele era manco, a Bíblia fala que ele era manco, não sei de onde, né, de qual perna, mas, do quê? Do parto? Ah, tá. Ele já nasceu deficiente. Já nasceu com deficiência. E aí ele é mandado para Lodebar por causa da ordem do rei. Só que é interessante porque as pessoas que julgavam Lodebar, as pessoas que rejeitavam Lodebar, que colocavam defeito naquela cidade, eram as pessoas que estavam vivas em Israel. Só que as pessoas que estavam em Lodebar, se elas estivessem em Israel, elas não teriam vida. Porque o rei mandou expulsar as pessoas, mandar para Lodebar, e aqueles que ficassem ali eram para ser exterminados, era para matar todas as pessoas que tivessem deficiência. Ou seja, se Mefibosete ele tivesse em Israel, ele teria sido morto. Mesmo estando em Lodebar, ele ainda tinha vida. Muitas vezes a gente está passando por provações, por tentações, por muitas coisas difíceis, e a gente fica reclamando, a gente fica questionando Deus, a gente fica rejeitando e fazendo desfeito de tudo aquilo que a gente tem, de tudo aquilo que a gente está vivendo, sendo que se a gente estivesse fora daquele lugar, provavelmente nós estaríamos longe de Deus, provavelmente nós estaríamos sem a presença de Jesus, provavelmente nós estaríamos sem a vida eterna. E o Senhor nos ensina que mesmo passando pelo deserto, há vida, mesmo passando pelo deserto, há a presença de Deus. E nós precisamos ter a perseverança de continuar, mesmo que seja em Lodebar, mesmo que seja no deserto, mesmo que seja nas dificuldades, ali ainda há vida, ali ainda há propósito de Deus. A gente precisa crer nisso. O nosso Senhor, Ele é poderoso para fazer florescer mesmo em meio ao deserto. E mesmo que não florescer, outono, gente, inverno, é só um período, vai passar e vai vir, vai frutificar. E a gente precisa confiar no Senhor. Porque não adianta a gente ficar só sentadinho, reclamando, querendo que as coisas aconteçam, sendo que a gente não vai e ora, a gente não vai e pede, a gente não vai e confia no Senhor, entrega as coisas nas mãos dele. Porque o Senhor ele precisa saber que a gente está disposto a confiar nele. E a última lição que a gente aprende no deserto é sobrenatural. Quando Jesus ele estava lá, e ele, da última vez, rejeitou Satanás, os anjos desceram e serviram ele. Ou seja, o próprio reino de Deus foi movimentado em favor da fome de Jesus. Ou seja, nós, meros humanos, meros mortais, podemos movimentar o reino dos céus em favor das nossas necessidades, em favor da nossa fé, em favor da nossa constância. Moisés, ele era um cara que subia todos os dias para falar com o Senhor. Ele ia lá todos os dias. Quando ele passava, o povo já sabia que ele estava indo falar com Deus. E as pessoas reconheciam aquela glória de Deus nele. As pessoas reconheciam a presença de Deus nele, porque sabiam que todos os dias ele estava buscando ao Senhor. Que todos os dias ele tinha interesse, independente de qualquer coisa que tivesse acontecido no dia, de estar na presença de Deus, de buscar o Senhor
independente de qualquer coisa e mais importante do que qualquer coisa. E foi por causa dessa constância dele, dessa perseverança dele, dessa vontade dele, que o próprio Senhor se revelou a ele. Não face a face, mas ele pôde ver um vislumbre da glória de Deus. Ele pôde reconhecer um pouco da aparência de Deus. Cara, imagine você conseguir, não somente você sentir, mas você conseguir ver com seus próprios olhos humanos a glória de Deus. Que coisa surreal que seria. E Moisés, ele teve essa oportunidade. Ou seja, por causa da constância, por causa da fé, porque a realidade dos céus era a realidade dele, o sobrenatural foi manifesto a ele. Então, nós precisamos entender que nós só viveremos na eternidade se nós fizermos de Deus a nossa realidade. A partir do momento que a gente crê, que a gente tem essa constância, que a gente tem esse interesse, a gente passa a viver no sobrenatural. Porque nós podemos mover o reino dos céus, nós podemos mover o coração de Deus. E a partir dessa fé, a partir dessa constância, a partir dessa perseverança, dessa busca que nós apresentarmos, é que o Senhor vai falar, caramba, eu vou me revelar, eu vou revelar as coisas do meu reino para essa pessoa, porque ela está buscando o sobrenatural. Então, é chegada a hora. Acho que ela já está pronta, acho que ela já está preparada. Então, ela vai passar a viver no sobrenatural. E quando a gente passa por problemas, por aflições, por dificuldades, a gente precisa parar de reclamar, a gente precisa parar de se questionar. A Bíblia fala que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele não foi levado por Satanás, ele não se conduziu só no deserto. Ele não foi lá porque ele queria fazer alguma coisa diferente, sei lá. Ele não foi lá porque ele estava fugindo de alguma coisa. Ele foi levado pelo próprio Espírito. Ou seja, quando a gente é levado pelo Espírito ao deserto, é porque o Senhor, ele tem interesse de nos ensinar, de nos preparar para viver o propósito. A gente precisa passar pelo processo para viver o propósito, é obrigatório. Não tem como nós vivermos o propósito se a gente não se expõe ao processo. Não tem como, não dá para ficar pulando passos, querendo viver a vontade de Deus completa. Você não pode colher os frutos que você não plantou. Então, dessa mesma forma, a gente precisa aprender essas lições, a gente precisa absorver essas lições que o Senhor nos deixa e acreditar que há, sim, um motivo de nós estarmos passando pelo deserto, que há, sim, um propósito de vida no deserto, que ainda há esperança mesmo em meio às dificuldades, mesmo que esteja difícil, mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja desanimado, sem força, sem energia, xoxo, capenga, manco, anêmico, não importa. Se você tiver caído no chão, Deus ainda é Deus para te levantar e para te mostrar que vai dar certo. Deus ainda é Deus para recuperar as suas forças, a sua energia, a sua alegria e te mostrar que há um processo a ser vivido, que há um propósito a ser alcançado. Amém, gente? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e que eu queria dividir com vocês. Espero que tenha edificado muito. Eu ainda estou tentando digerir até agora e espero que vocês possam também crer nessa palavra e acreditar que é verdadeira e possam viver isso na vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Você foi edificado com essa palavra, meu querido? Amém? Já pode ir embora? O Cléo falou que já está fechado. Já está pronto? Então entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Palavra abençoada, tremenda. Antes de fazer a ceia nessa noite, nós teremos a nossa ceia. Queria que você abrisse ainda, depois dessa ministração, Salmo 139, Salmo de Davi. No versículo 13. Amém?
Hoje é considerado o Dia das Mães, né? Você vai no shopping, parece que tem festa. Hoje nós fomos tomar um café da manhã fora, chegamos lá, não, vamos para outro lugar que aqui está com fila. E é interessante que nós estamos vivendo um mundo que você pega o Dia das Mães, é a segunda melhor data do ano para o comércio, em todas as áreas, fora o Natal, que também é uma data que estaria relacionada ao Senhor. Mas você vê um mundo hoje totalmente gritante no contexto maternidade por causa da paternidade. Ontem eu estava ministrando para jovens na igreja presbiteriana Jardins e algo me chamou muita atenção, que é o quê? Os jovens de hoje, dentro das igrejas, as jovens, principalmente, tem muita angústia no que se tange à questão filhos, maternidade. E aí nós fomos fazendo um bate-papo lá e conversando e tirando a dúvida, né? Se eu não quiser ter filho, eu estou certo. Se eu quiser ter filho só depois de formado, eu estou certo. Se eu quiser... Aí, à medida que você vai vendo os questionamentos, você vai vendo que os princípios do mundo estão permeando os princípios da palavra de Deus. E, às vezes, substituindo. No mundo de hoje, salvo raros exemplos, os filhos acontecem por um acidente de uma noitada. Eu tive um filho por um acidente. Eu não planejei Arthur, eu não desejei Arthur. Nós simplesmente namoramos. Fora do tempo, fora da permissão de Deus. Pimba na gorduchinha e o gorduchinho apareceu. E era gorduchinho mesmo, o bicho tinha um monte de dobra. E aí eu fiquei questionando todas essas questões. E aí na hora lá nós tivemos um bate-papo, formamos os princípios bíblicos sobre a família. E eu queria trazer esse texto nessa noite para falar para as mulheres, para os homens, somente para aquelas que ainda pretendem ser mãe. O salmista diz assim, versículo 13 do Salmo 139. Tu me formaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. E se eu pudesse somar, seriam mais do que os grãos de areia, e se os contasse, levaria toda a eternidade, e ainda haveria o que contar. Quando você para ver o que Davi está tendo como revelação da sua criação, eu fico me perguntando, se a mãe de Noé tivesse desistido de Noé, se a mãe de Abraão tivesse desistido de Abraão, se Sara tivesse desistido de Isaac, se a mãe de Davi tivesse desistido de Davi, vou pular os profetas, quero chegar em João Batista. Se a mãe de João Batista tivesse desistido daquele que via proclamar a entrada do reino dos céus, é chegado o reino dos céus.
Se Maria não tivesse entendido o que estava no seu ventre, se a mãe de Pedro tivesse desistido dele, se a mãe de João, o evangelista, não o Batista agora, tivesse desistido dele, qual livro de revelação nós teríamos? E aí talvez você fosse falar assim, não, mas se eu desistir de ter filhos, se eu desistisse dos meus filhos, o Senhor levantaria alguém, e é verdade. Porém, aquilo que Deus, como o salmista está dizendo aqui, de uma forma extraordinária, estava querendo criar, você não poderia viver. Queridos, filhos, é tão interessante porque o útero foi dado exclusivamente para uma função específica: gerar vida. E toda vida ela tem um propósito. E segundo aqui o próprio salmista, o propósito da vida dele estava intimamente ligado. O seu embrião, ele fala. Cadê? Esqueci agora onde é que está. 14. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Assim minha alma sabe muito bem. Meus ossos não te esconderam, foram encobertos. Quando fui formado ocultamente, tecido nas profundezas da terra. Deus não tece ninguém no ventre. Deus tece na eternidade. Materializa no ventre. E traz a vida para cumprir um propósito. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus te deu um filho, independe da forma como ele foi gerado, ele não foi gerado naquele dia. Então toda mãe, ela precisa olhar para um filho, como Maria olhou para Jesus naquela cruz. Como Maria e José fizeram até os 33 anos de Jesus. E o levou e caminhou com ele para que ele pudesse cumprir o seu propósito. Nós estamos tão preocupados a dar coisas para os nossos filhos. E a Bíblia não diz em momento nenhum que você tem que dar o melhor para o seu filho. Mas também não diz que você tem que dar o pior. Diz que você tem que dar ensino, um caminho, uma verdade, para ele viver uma vida. Então, se você tem dúvida da sua maternidade, está aí a resposta. Se você tem dúvida que você precisa gerar filhos, está aí a resposta. E se você pensa diferente disso, você só pode pensar se você for chamado para ser eunuco. Ou seja, uma pessoa que nasceu especificamente para não dar à luz. Porque há um ministério sobre a vida dele. Há algo específico de Deus para a vida dele. Porque até da estéril, Deus faz mãe de filhos. E se você, jovem, tem dúvida que você precisa gerar filhos, eis aqui a resposta. Então, pergunta para Deus, qual é o propósito do seu filho? E se você ainda não tem, Senhor, é para eu ter ou não, porque o propósito é seu, não é meu. E se eu disser para Deus, não, eu não quero porque eu não quero, aí eu lamento te informar, você está na iminência de um grande pecado diante de Deus. Deus te deu algo poderoso. Deus te deu uma vida para você dar destino. Para você ser exemplo, para você edificar. Pergunta para Deus. Se Ele formou na eternidade, Ele sabe a direção.
Ele sabe o propósito. Ele sabe o destino. Não crie seus filhos como o mundo. Não seja uma mãe do mundo. Não crie seu filho para o mundo. Crie o seu filho para Deus. Não é para uma religião, é para Deus. Porque se você for criar para Deus, o dia que você tiver que bater de frente com seu filho, você vai bater e não tem problema, porque você sabe que você é autoridade sobre a vida dele. Se você vai criar para Deus, você sabe que na palavra de Deus há recursos para você aprender a educar, a caminhar, a seguir. E quando ele ainda assim não quiser, você sabe que está uma esperança sobre a tua vida. Que os filhos são herança do Senhor. Então que Deus abençoe as mães. Que Deus multiplique a sua semeadura. Que Deus te dê direção, propósito. Que Deus te dê sabedoria e graça para ser uma mãe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos à ceia do Senhor nessa noite. Vê se já está. E o fogo queimei. A ceia do Senhor é uma ordenança. No dia, na véspera de Jesus ser crucificado, ele coloca seus discípulos à mesa. Ele reparte o pão. E ele fala: esse é o meu corpo. E ele reparte o vinho e diz: esse é o meu sangue. Fazei isso em memória de mim. E porque o Senhor queria trazer a memória desse momento, tornar esse momento memorial, ou seja, um ato de celebração constante de esperança. Para que toda vez que você fizesse isso, você entendesse o que Ele fez por você. Para que toda vez que você pratique a ceia do Senhor, você entenda que Ele voltará. Para que toda vez que você faça isso, você entenda que no seu nome está escrito no livro da vida. Para que toda vez que você come e beba do pão, coma do pão e beba do cálice, você entenda que Ele foi preparar um lugar para que onde Ele estiver, estejais vós também. E é interessante que fala: até que eu venha. Você crê que Jesus vai voltar? Então eu preciso também, como o apóstolo Paulo, fazer isso devidamente. Paulo fala: não coma do pão e beba do cálice de uma forma indevida. O que é uma forma indevida? É sem você considerar o seu nível de intimidade com o Senhor. O seu nível de fidelidade a essa aliança com o Senhor. Você considerar esse sacrifício na tua vida e o quanto você tem negado a si mesmo, tomado a cruz que Ele deixou para você e tem seguido com Jesus. Então não faça isso sem consultar o Espírito Santo. Pedir que Ele sonde o teu coração nessa noite. E ver se há algo a ser reparado. Ver se há algo a ser reparado nessa noite. Você ouviu uma palavra de esperança nessa noite. Você ouviu uma palavra que te traz confiança nessa noite. Mas ela também traz responsabilidades. Jesus falou: está escrito. Porque Ele falou o tempo todo que está escrito. Porque aquilo que está escrito não pode ser mudado. Amém? Então fecha seus olhos. Ore ao Senhor nessa hora.
Consagra a tua mente, teu coração ao Senhor. Se alinha com os céus, se alinha com a palavra de Deus, para que você possa viver o melhor de Deus. Pai, nós consagramos nessa noite, Senhor, o pão e o cálice. Em obediência, Senhor, à tua palavra e à tua verdade. Nós cremos, Senhor, que isso não é só um ato, mas um memorial, aonde celebramos a morte que nos traz a vida e o sangue que nos traz a purificação, a aliança do Senhor. Que nós possamos olhar para dentro de cada um de nós nessa noite. Que nós possamos, pelo Espírito Santo, ser sondados. Pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, os nossos pecados. Pelas falhas, Senhor, muitas vezes de não avançar no conhecer e prosseguir o Senhor. De não buscar mais a tua presença, de não crescer na fé. De querer ser, Pai, o mesmo. Então que haja luz em meio a nossas trevas nessa noite. Que a nossa mente seja visitada pelo teu Espírito. Que os nossos corações sejam tocados pelas tuas mãos. Que nós possamos ser leais e fiéis e honestos naquilo que nós precisamos tomar posição diante do mundo espiritual, diante do autor e o consumador da nossa fé. Que ao beber, Senhor, desse cálice, sejamos verdadeiramente purificados, renovados na aliança com o Senhor. Que ao comer esse pão, Senhor, sejamos alimentados pelo pão vivo que desceu dos céus. Sejamos edificados em Ti, para manifestar a Tua vida em nós. E através de nós, o Teu amor seja conhecido. A Tua graça seja manifesta, a Tua palavra seja testemunhada em todo o nosso viver. Celebramos nessa noite o Senhor e declaramos que somos gratos e vamos proclamar até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, em nome de Jesus, amém? Fique de pé, querido, você que vai participar da ceia do Senhor. Sofia vai passar. Aleluia.
está nas tuas mãos, Ele nessa noite. Pai, te damos graças, Senhor, esse é o teu corpo, que foi dado por amor a nós. Reconhecemos esse amor nessa noite, reconhecemos esse sustento, reconhecemos essa necessidade. Estamos renovando contigo, dia após dia, a nossa aliança. Obrigado, Pai, porque Tu és o pão vivo que veio dos céus. E o Senhor falou: quem comer de mim e beber de mim, nunca mais terá fome. Sacia, Senhor, as nossas necessidades, não da carne, mas do Espírito, da eternidade. No nome de Jesus, possamos comer todos. Semelhante, pegou o vinho, partiu e disse: esse é meu sangue. E essa palavra eu acho linda, o sangue da nova aliança, que é derramado por vocês. Que nós possamos renovar a aliança com o Senhor nessa noite. Consagramos o cálice, Senhor, e renovamos a nossa aliança contigo, no nome de Jesus. Podeis todos beber. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigado pela Tua vida em nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou ali no deserto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor gerou vida. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e ela continua operando em nós o Teu querer. E ela se cumprirá, Pai, pois a palavra, quando ela é ministrada, Senhor, ela não volta vazia. Ela cumpre o objetivo para o qual ela foi manifesta. Que o Senhor cumpra em nós nessa noite a Tua vontade. Que o céu se manifeste em nossas vidas. E que nós possamos ter coragem, perseverança, fé, determinação e amor para continuar nos processos, para viver os processos, para cumprir as etapas dos processos e alcançarmos o alvo, que é Cristo Jesus. Dá-nos uma semana abençoada. Abençoa os Teus filhos com direção, com propósito, relação dos céus, manifestando a Tua glória sobre a Tua igreja nesse tempo, sobre essa cidade, sobre os enfermos, sobre os encarcerados, sobre os drogados, Senhor, sobre aqueles, Pai, que estão com as suas mentes sofrendo ataques de todas as formas, sobre aqueles que estão com o coração angustiado, Senhor, sem direção, sobre aqueles que estão cegos, sobre aqueles que estão mancos ou coxos. Que o Teu nome opere o poder de Deus sobre a vida de cada um, transformando e edificando para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém? Não sai ainda não, que a apóstola ainda tem. É só entregar mesmo? Então nós fizemos, ela produziu ali uma lembrancinha para as mães. Você que é mamãe, só saia depois que ela entregar a lembrancinha. Amém? Que o amor de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações do Espírito Santo e a presença de Deus sejam com todos vocês, hoje e sempre, eternamente. Amém? Dá um abraço ao teu irmão e declare ele a paz do